Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu trago para vocês mais uma questão envolvendo aí equações. No entanto, uma questão assim, um tanto quanto diferente das que na maioria das vezes aparece, principalmente quando se trata de equação, métodos de resolução. Geralmente você se depara com uma equação do segundo grau, aplica a fórmula resolutiva e aí resolve a equação, uma boa, e tudo bem. Essa questão ela tem uma peculiaridade diferenciada, ela pede para você fazer uma elaboração para você conseguir resolver essa equação. É uma equação do terceiro grau, não é uma equação do segundo grau. E aí você poderia perguntar ao seu amigo: e aí, você sabe resolver uma equação do terceiro grau? Do segundo grau é mole. Quero ver você resolver uma equação do terceiro grau. E eu estou transportando ela para cá para a gente fazer umas manipulações, as quais vocês irão concordar comigo aqui. Olha a manipulação praticamente aritmética que nós vamos fazer para melhorar a aparência dessa equação e a gente sair desse imbróglio aqui. Perceba o seguinte: x ao cubo mais x ao quadrado, eu posso desmembrar esse 80 como sendo 64 mais 16, sim ou não? Tranquilo, né? É algo que dá para a gente entender. Às vezes, em matemática, as coisas não vêm prontas e acabadas para a gente resolver. Exige um certo raciocínio. Por isso, a matemática se transforma em algo que seja um pouco difícil para algumas pessoas. Feito isso, observe o que acontece. Eu tenho então aqui, x ao cubo mais x ao quadrado. Esse 64 nada mais é do que 4 ao cubo, mais 16 nada mais é do que 4 ao quadrado. Eu vou jogar tudo isso para o primeiro membro da minha equação, obtendo o seguinte: x ao cubo, e aí eu vou ter o cuidado de colocar o fator que está, ou a parcela que está elevada ao cubo ali, perto da minha parcela que está elevada ao cubo. Ele vai vir para cá com o sinal trocado, né? Aqui é positivo, menos 4 ao cubo, mais x ao quadrado, menos 4 ao quadrado, e aí eu igualo a minha equação, uma vez que eu tirei todos os termos do segundo membro, eu igualo a minha equação a zero. Tudo bem? Acompanhando o raciocínio, e aí a gente faz um adendo aqui, Observe, um lembrete aqui. Toda vez que você tiver a ao cubo menos b ao cubo, isso é a diferença entre dois cubos. E aí você tem que lembrar lá do oitavo ano, ou antiga sétima série. Como é que eu fatoro isso? Você extrai a raiz cúbica desse e extrai a raiz cúbica desse e repete esse sinal. Raiz cúbica de a ao cubo a, menos raiz cúbica de b ao cubo, b, vezes, aí que está a jogada aqui, Vamos continuar a fatoração. Fatorar é escrever o quê? Na forma de produtos, né? Escrever uma expressão algébrica na forma de produto de fatores. Fatorar é exatamente isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, elevo o primeiro ao quadrado, e aí esse sinal vai ser o contrário desse, tá? Mais. O único sinal que muda é esse aqui. Se aqui for mais, aqui seria menos. Então, elevei o primeiro ao quadrado, que é esse aqui, mais o produto deles, mais b ao quadrado. Esse mais b ao quadrado aqui, ele não vai mudar esse sinal aqui não, tá, pessoal? Só esse sinal aqui que muda de acordo com esse primeiro fator, tá? Tá aí a fatoração
do cubo, da diferença entre dois cubos. Agora, a diferença entre dois quadrados, eu acredito que vocês já sabem, né? Já estudaram, vocês provavelmente já devem ter esse contato. A diferença entre dois quadrados, basta você fazer o quê? É o mesmo processo, porém, ao invés de você tirar a raiz cúbica, você vai tirar a raiz quadrada e não vai aparecer uma expressão enorme como apareceu ali. A diferença entre dois quadrados é o produto da soma pela diferença de dois termos, quais sejam A mais B vezes A menos B. Isso aqui é uma dica matadora para prosseguir aqui. Olha que barato, olha o que vai acontecer aqui. Esse x ao cubo menos 4 ao cubo, vocês concordam que está nesse modelo aqui, ó, que é um produto notável, que é a diferença entre dois cubos? Então eu vou usar exatamente esse raciocínio algébrico aqui. Então, ó, vou pegar isso aqui, ó, e vou transformar na minha forma fatorada. Como é que fica a forma fatorada? Eu vou pegar x menos 4, ou seja, eu extraí a raiz cúbica desse, extraí a raiz cúbica desse, vezes. Bom, aí eu faço o quê? Eu pego o quadrado desse e repito esse sinal. X ao quadrado menos, perdão, repito não, falei o contrário. Troco esse sinal, porque foi ali, né? Ó, eu troquei o sinal aqui, ó. Ficou menos, aqui passou a ser mais. Troco esse sinal, mais. Troquei. O restante vai continuar a mesma coisa, tudo positivo. Então, olha só. O produto desse por esse. O produto desse por esse, ou seja, melhor dizendo, esse por esse, vai dar 4x. Mais o quadrado do segundo. Vamos fazer de cabeça? Quando você eleva esse segundo aqui ao quadrado, vai dar 16. Porque 4 ao quadrado dá 16. Perceba, existe uma adição ali, né? Então, ó, mais... O que é isso aqui? É a diferença entre dois quadrados. Como é que é a diferença entre dois quadrados? Ah, é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, eu vou fazer o quê? Extraio a raiz quadrada desse, x, mais, extraio a raiz quadrada desse, 4, vezes x menos 4. Quando eu falo extraio a raiz quadrada, pessoal, é isso aqui, ó, raiz cúbica. Vamos voltar na raiz cúbica. Quando eu falo a raiz cúbica, x ao cubo, raiz cúbica de x ao cubo, todo radical pode ser escrito na forma de potência com expoente fracionário. A gente até brinca e fala assim, o que está no Sol está no índice, vai para a sombra. E o que está na sombra, estava no radicando, vai para o Sol. Isso eu me refiro ao expoente. Então, ó, x é igual, o que está na sombra vai para o Sol, que é esse aqui, e o que está no Sol vai para sombra. Se você observar, a raiz cúbica de x ao cubo vai dar x. Por isso apareceu x aqui. O mesmo raciocínio é para 4 ao cubo. É só para ser mais específico com vocês, mais detalhado, para vocês não se perderem. A mesma coisa você vai raciocinar quando você quer achar a raiz quadrada de x ao quadrado. Você pode escrever a raiz quadrada de x ao quadrado, sabendo que a raiz quadrada de x ao quadrado, eu não escrevo 2 aqui, mas está implícito que o índice da minha raiz é 2. Eu posso escrever isso na forma de uma fração, de uma potência com expoente fracionário, vai ficar 2 sobre 2. Que simplificando vai dar x, porque eu divido aqui, ó, 2 por 2 dá 1 e x elevado a 1 é o próprio x, tudo bem? Às vezes a pessoa tem uma certa dúvida, e essa dúvida aqui é uma dúvida cruel que não deixa o aluno sair do lugar. Bom, se vocês observarem a expressão toda, existe fator comum. O que é fator comum? É aquela expressão que está se repetindo na parcela.
Olha essa parcela toda aqui, ó, porque isso aqui é um produto, mas é uma parcela, né? Faz parte de uma parcela, né? Isso aqui tudo é uma parcela. Nessa parcela existe algo que está se repetindo aqui também. O que está se repetindo aqui e aqui? Lógico que é o x menos 4. Então, ó, eu coloco ele em evidência. Isso é o chamado fatorar, colocando o fator comum em evidência. Vezes. Bom, quando eu faço isso, eu divido essa expressão toda por essa. Quando você pensa nisso numa fração, isso tudo dividido por isso, eu vou cancelar esse com esse, vai sobrar quem? X ao quadrado mais 4x mais 16. E aí, como eu estou colocando em evidência, eu vou usar um colchete aqui e vou adicionar aqui, ó, mais. Eu vou dividir tudo isso aqui, ó, por x menos 4. Quando eu penso isso aqui dividido por isso. Lógico que eu vou cancelar o x menos 4 com o x menos 4, sobra quem? 4, x mais 4. Então, ó, x mais 4. Para ser bastante detalhista, vamos eliminar agora os colchetes, aliás, os parênteses, né? Então, ó, x menos 4, igual a zero aqui, né, pessoal? X menos 4 vezes, eu vou eliminar os parênteses. Ó, x ao quadrado mais 4x mais 16, mais tem um mais antecedendo um parênteses, eu confirmo tudo que está lá dentro, eu não troco nada, tá? Confirmo exatamente, o x é positivo, ele continua sendo positivo. X mais 4 igual a zero. Beleza. Lembra o seguinte, se eu tenho dois números reais, A e multiplicando por B, dois números reais A e B que estão multiplicados entre si, só é possível acontecer o zero se um desses fatores for zero. Ou seja, se o A for igual a zero, ou se o A for diferente de zero, o B tem que ser igual a zero. Entendeu? Então, ó, é esse raciocínio que a gente vai usar. Isso aqui só é verdadeiro quando acontecer o seguinte: quando x menos 4 for igual a zero. E aí, nesse caso aqui, você já pode achar a raiz dessa equação do primeiro grau, que, vale lembrar, é uma, se você pensar em função, é uma função afim, né? É uma função onde você tem a variável aí x elevado ao primeiro grau. E o coeficiente é 1 ali, né? Então, ó, eu isolo a variável x, calculando a raiz ou zero dessa minha equação do primeiro grau, obtendo como raiz a nossa primeira raiz, que eu vou chamar primeira raiz da nossa equação do terceiro grau, 4. Perceba o seguinte, essa equação é do terceiro grau, logo ela vai ter 3 raízes, mas isso não me garante que as 3 raízes serão reais. Isso vai depender do valor do discriminante da equação. Aqui faltou um detalhe, faltou eu melhorar essa expressão. Vamos fazer isso. Ó, melhorando essa expressão, eu escrevo assim, ó, x ao quadrado mais 5x, perceba, 4 mais 1, 5x, mais 20, igual a zero. E aí, como nós aprendemos lá no ensino médio, no ensino fundamental, 9º ano, a primeira coisa que você faz quando você vê uma equação do segundo grau é você destacar os coeficientes. Ou seja, os números, né? Os números reais aqui, que estão acompanhando as partes literais, inclusive o termo independente, que não tem variável nenhuma com ele, que nós chamamos de C. Então, o A, como o x elevado à segunda potência, ele não tem nenhum acompanhamento aqui de número, está implícito que é 1. 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Então, o A aqui é 1. Lembrando que
a equação ela está bem escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, sendo que a, b e c são números reais e o a tem que ser sempre diferente de zero, senão essa equação não é do segundo grau. É o que acontece, o a aqui é maior do que zero, ele é 1, né? O b é 5 e o c é 20. Vamos para o discriminante da equação, que ele nos informa, ele nos dá uma informação muito importante. Então, delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta b ao quadrado. Como o b é positivo, eu não vou nem usar parênteses. Se ele fosse negativo, eu usaria. Então, vai ficar 5 ao quadrado menos 4 vezes o a, não uso parênteses porque ele é positivo, vezes o c, que é 20. Note que o nosso delta vai ser 25 menos 80, né? E 25 menos 80, olha o que deu aqui no nosso delta. Vai dar menos 55, né? E, professor, deu um delta negativo. Se você estiver resolvendo essa equação no conjunto dos números reais, a solução parou por aqui. E aí você iria afirmar o seguinte: essa equação só tem uma solução real. Mas como nós vamos continuar aqui, e aí eu quero ressaltar o seguinte: para você que não está estudando números complexos, a solução terminou aqui e você responderia o seguinte: essa equação do terceiro grau, ela só tem uma raiz real. Ah, mas ela não é do terceiro grau e tem 3 soluções? Sim, as 3 soluções, uma é real e as outras 2 são complexas, são soluções no conjunto dos números complexos. E aí nós vamos dar continuidade. A equação está na variável x, eu começo a fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara como menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Eu sempre coloco a fórmula, pessoal, porque é uma maneira, o aluno, é interessante o aluno que tem dificuldade, está sempre repetindo a fórmula, entendeu? E olha como é legal você resolver uma equação através do discriminante, porque o discriminante, ele afirma para a gente que ele é menor do que zero. Isso quer dizer o seguinte, que essa equação não tem raízes reais. A equação aqui, no caso que nós estamos resolvendo, na variável x aqui, não tem raízes reais. Daqui, se você, repito, se você estivesse resolvendo uma equação onde você só quer, por exemplo, se perguntasse assim, quantas raízes reais tem essa equação? Aí você diria, essa equação tem apenas uma raiz real. E aí você pararia no delta aqui. Não continuaria. Mas aqui a gente está dando continuidade, ok? Então, ó, e aí vamos cair no campo dos complexos. Então, ó, resolvendo, menos b, o b é positivo, então vai ficar o menos da fórmula, repito o b lá, ó, b é 5. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, o delta é menos 55. Coloco ele aqui, ó. Sobre 2 vezes o a é 1. E aí você conclui o seguinte, antes gostaria de ressaltar o seguinte, relembrar aqui, conjunto dos números complexos. Quando nós estudamos números complexos, só para recordar aqui, é o seguinte, quando você acha uma equação, por exemplo, aqui não deu raízes exatas, mas quando você acha uma raiz, uma equação que tem raízes exatas, você vai ter o seguinte, você vai ter, hipoteticamente falando, vou colocar aqui um exemplo aqui, ó, exemplo,
Supondo que o seu delta fosse menos 49. Perceba que esse menos 49 você pode escrever assim, como sendo a raiz quadrada de 49 vezes a raiz quadrada de menos 1, sim ou não? Os índices são iguais, é um produto, eu posso escrever tudo no mesmo radicando nesse caso aqui, voltar para a forma inicial. Perceba o seguinte, a esse termo aqui, ó, foi uma solução dada para sair desse imbróglio aqui, ó, de uma equação que não havia solução no conjunto dos reais. Surge então o conjunto dos números complexos. Então, a esse raiz quadrada de menos 1, deu-se a nomenclatura, né? Chamou-se de I, ou seja, unidade imaginária. Então, quando você extrai a raiz quadrada de 49, vai ficar mais ou menos 7, porém não é só mais ou menos 7, porque eu estou extraindo a raiz quadrada de menos 49 no conjunto dos números complexos. Então, mais ou menos 7i, ok? Neste caso aqui, pessoal, o 55 não é raiz quadrada exata. Logo, você vai ter que pensar da seguinte forma: x é igual a menos 5 mais ou menos a raiz quadrada de menos 55 sobre 2 vezes 1, 2. Vamos fazer aquele processo ali. Como não tem raiz quadrada de 55, o 55 não vai sair do radicando. Quem é que vai sair do radicando? É o i, ou seja, é a raiz quadrada de menos 1, que na verdade é a unidade imaginária. Então você vai escrever assim, ó, que x2, que é a segunda raiz, vai ser menos 5 mais raiz de 55 e sobre 2. E a terceira raiz dessa nossa equação, que eu chamei de terceira porque a primeira que está aqui, ó, a terceira raiz é menos 5, aí já vai ser a negativa, não é mais ou menos? Menos raiz de 55 e, note que isso tudo está sobre 2. Esse número complexo aqui, ele pode ser escrito na forma algébrica, né? Ele está escrito na forma algébrica, onde a parte real é menos 5 sobre 2. E a parte imaginária, raiz de 55 sobre 2. Do mesmo modo, a parte real neste complexo aqui, nessa solução que é complexa, a parte real é menos 5 sobre 2. E a parte real é menos 55 sobre 2. Tudo bem? Então, essa equação ela tem 3 soluções, sendo uma real e 2 complexas. Eu espero que tenha ajudado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, compartilhe e até a próxima videoaula.